A Rádio Nova Era e o blog do Berimbau traz com exclusividade uma entrevista especial com Luiz Roberto Voidella. Ele é acusado de ter praticado atentado contra a prefeita Ana Mazeto do município de Califórnia. Durante todo esse tempo, desde que o suposto crime foi praticado, várias informações foram divulgadas, inclusive pela própria prefeita, pela polícia, e dar um espaço para que Luiz Roberto Voidella pudesse falar é, na verdade, uma forma de dar a ele também um direito de resposta por tudo aquilo que foi dito, e é também uma forma de tentar esclarecer um pouco mais o que ocorreu no dia dos fatos. Era novembro de 2012, quando a prefeita alega que recebeu 15 tiros, ou 15 tiros foram disparados em sua direção. O episódio ocorreu no Salão da Pai, município de Califórnia. Luiz Roberto Voidella nega que tenha praticado o crime. Inclusive, ele traz alguns detalhes importantes durante a entrevista. Ele diz que quando estava preso em Londrina, recebeu a visita de advogados que teriam feito propostas milionárias para que ele apontasse que o mandante do crime seria Amaury Barrichello. E ele também acredita que o crime possa ter sido forjado, que o atentado possa ser algo forjado. Mas muito mais detalhes ele revela nesta entrevista exclusiva concedida à Rádio Nova Era e blog do Berimbau. Vamos direto à entrevista. O nome completo? Luiz Roberto Voidella. Beto Voidella. Mais conhecido como Beto Voidella em Califórnia, em região. Agora, é claro que na região toda o Beto Voidella já era conhecido até pelo trabalho que se prestava e presta ainda para municípios aqui da região, né, um dos mais conceituados contadores que a gente tem aqui nos municípios da região Vale do Ivaí. Mas quem conhecia mais eram os prefeitos, os vereadores, e depois desse episódio você acabou ficando conhecido de uma forma diferente, até negativa. E como é que foi conviver com isso, Beto? Esse ano, 2013, para mim foi um ano atípico. A gente sempre trabalhou mudança de prefeito aí, 12 anos trabalhando em prefeitura, já passei por 3, 4 troca de prefeitos, mas esse ano assim a gente teve uma mudança meio radical, com a minha prisão, sendo acusado de algo que nunca imaginei, nunca pensei em momento algum ser acusado e passar 6 meses recluso em penitenciária, algo que só vai pessoas condenadas, foi bem complicado, bem difícil pra gente. Agora sair lá numa foto, por exemplo, num site, num jornal, a foto do Beto Voidella sendo preso, para reparar isso aí é difícil, né? Olha, vai demorar. Psicologicamente a gente baqueou bastante, a minha esposa, meus familiares, muitos amigos, pessoas que do convívio da gente do dia a dia não acreditava, viu aquilo lá, eu chegando no shopping, tinha o dia que fui preso, eu chegando no shopping, tinha feito uma cirurgia, fui lá para comprar um cabo de rede e de repente perdeu, tá preso e tal, um negócio meio que de filme, de cinema, uma coisa que nunca tinha sentido na pele. Agora nós tivemos um episódio que aconteceu que foi um atentado contra a prefeita, supostamente um atentado contra a prefeita Ana Mazeto. E aí a polícia começou a apurar e fazer escutas telefônicas e apontar acusados, e a polícia chegou no Beto Voidella como mandante, até porque um empregado seu é acusado de ser a pessoa que atirou contra a prefeita Ana Mazeto. O que o Beto Voidella teria a dizer sobre isso? Olha, o atentado, assim, a gente fica triste do fato de ter acontecido um atentado com uma autoridade realmente, mas depois a gente começa a ver os fatos, as coisas, as situações e a forma que seguiu a investigação para direcionar toda aquela culpa. Para mim a gente fica um pouco atrás, pé atrás, e depois a gente, com as reconstituições, com os detalhes, a gente fica sempre perguntando, será realmente houve um atentado? Ou foi algo já programado para perseguir a figura do Beto Voidella? Agora, você foi apontado como mandante ou como suspeito, porque você tinha, era uma figura importante dentro da prefeitura, teve ali sempre um papel importante, cuidava da questão que era o dinheiro da prefeitura, a prefeita disse que ia fazer um pente fino na prefeitura, poderia te atingir. Por que você acha que levou essa suspeita?
As investigações, até eu conversei com o delegado informalmente e formalmente também com relação ao depoimento. E ele, tudo que ele diz, alegou, que formou, que não, Beto, é você porque a gente pesquisou isso. Eu falei, doutor, eu tenho a seguinte opinião, o meu bem são tudo declarado, eu faço tudo dentro da legalidade, por que eu vou fazer algo que vai me prejudicar? Que, teoricamente eu seria o principal suspeito, eu ia fazer alguma coisa contra ainda mais uma autoridade, então não tem muita lógica a linha de raciocínio que vocês fizeram. Mas, se você achou que é isso, não sei quem direcionou, porque foi direcionado à minha pessoa. Foram atrás porque tinham 7 pessoas para ser investigada em telefones grampeados. O único telefone que foi direcionado foi do meu funcionário, porque as outras 7 não foi investigado, tem 2 que funcionaram da PAI, alunos da PAI, que o telefone também esteve no nome, também o telefone, outras pessoas ligadas à Califórnia, e só foi investigado o Marcelo. Então, é bem estranho essa parte. Agora, até dentro dos autos lá consta que o Beto Voidella tem um patrimônio importante, conseguiu avanços importantes aí na tua carreira profissional, e é uma pessoa de bem estabilizada, isso que teria gerado desconfiança. Você acha que isso é motivo para suspeita? Olha, eu andava com um carro bom, tinha um carro bom, tem alguns terrenos, tinha uma casa financiada, que é uma residência numa área nobre em Apucarana, que o meu sogro doou o terreno, e financei uma construção em cima. O motivo do patrimônio, o pessoal fala, o delegado chegou a falar de 5 milhões. Eu falei, doutor, acha metade desse patrimônio que eu te dou a metade. Na brincadeira, assim, com ele informalmente. Mas um patrimônio meu chega a beirar 400, 500 mil. Uma pessoa que trabalha há 12 anos prestando assessoria. Trabalhei na Prefeitura de Mauá, trabalhei na Prefeitura Apucarana, Rio Bom, Marilândia. Fui convidado para Colorado, fiquei uma época em Colorado. Então, eu sempre tive um bom rendimento. Agora, o fato de eu ganhar bem, não poder ter patrimônio só porque eu trabalho na Prefeitura, eu acho que é meio bem relativo. A pessoa não pode pegar nisso aí. Houve uma informação lá de que o GAECO fez uma operação, teria ido na tua casa, na casa de familiares, teria apreendido algum documento. Isso ocorreu? Ocorreu e foi pedido meu. É meio estranho assim, não foi bem o pedido. Eu fui em Marilândia, estava preso e a gente teve a primeira audiência. E na audiência eu fiquei numa sala à parte, que ninguém das testemunhas quiseram que eu fizesse parte da audiência, e eu fiquei numa sala à parte com um policial civil. E comecei a perguntar, questionar ele. Já que eu sou culpado, já que eu tenho tanta documentação, tenho dinheiro, por que vocês não foram na minha casa? Não foram documentar essas coisas na minha casa, pegar fisicamente, já que estão em todas as coisas, ou na casa dos meus amigos, as pessoas que estão vinculadas comigo, que eu não entendo, porque vocês falam que eu atirei, que eu sou mandante, que eu tenho documento, que o meu patrimônio não é declarado, que eu tenho laranja, que eu não sei o quê. Então, algum documento eu devo ter que vincule isso. Aí, no outro dia, porventura, o GAECO foi na minha residência, eu fiquei sabendo que eu estava preso, eu fiquei sabendo através do meu advogado. Porém, como minha casa sempre foi aberta, não tenho meu banco, conta bancária, está tudo liberado, está à disposição da justiça, não tem problema nenhum. Pode pegar documento, pode analisar, está lá na justiça. Vou provar tudo que foi documentado. Pegaram um recibo de carro que eu tinha vendido e algumas caixas de documento que era documento pessoal meu. Como você conheceu a Ana Mazeto? Olha, eu conheci ela na prefeitura, ela foi vereadora, período de 2002 a 2001 a 2004, e depois reelegeu a 2005 a 2009, 2008, agora não lembro assim de coisa. E ela é vereadora, sempre era da situação, e a gente teve eu ser contador, a gente sempre orientava o prefeito, a gente sempre procurou um trabalho de orientar o prefeito para não fazer as coisas erradas dentro da administração, e a gente sempre orientou. E eles sempre questionavam, porque a gente tenta direcionar, o prefeito normalmente acata a decisão de um técnico. Eles não vão mais pela política que antigamente, antes da lei de responsabilidade fiscal, era meio coronelismo, a pessoa não escutava muito os técnicos, e a partir da lei de responsabilidade fiscal, os prefeitos começaram a ouvir mais o técnico, e agora, mais ainda com a nova mudança da contabilidade. Agora, e o Barrichello, por exemplo, quando o Barrichello chegou na prefeitura, você já estava lá? Já estava, eu fui adversário dele na eleição, apoiei então o ex-prefeito Paulinho, que foi para a reeleição, e contra o Amauri.
A gente adesivou, foi para campanha. Não, apesar que eu não sou muito assim de política. Eu gosto de política, mas não gosto de politicagem. A gente envolveu um pouco, investiu. O Paulinho chamou eu para ser candidato a vereador. Nunca tive sonho, vontade de ser candidato a vereador, candidato a nada. E a gente foi, apoiou o Paulinho e perdeu na eleição. Aí perdemos e na época a gente fez uma transição. Eu procurei o Amaury Barrichello, como procurei a Ana também nessa mudança de transição, porém nessa mudança ela não quis nem conversar, nem antes e nem pós-atentado, então ficou algo meio estranho. E com o Barrichello a gente deu uma entrosada boa, convidei ele, a gente conversou, ia em cursos antes ele próprio assumir a prefeitura. Após que assumiu, a gente sempre orientou ele e ele sempre seguiu as orientações nossas, tanto que todas as contas dele, com orientação nossa, até 2011, foi aprovado semana, recordam, 60 dias pela Câmara Municipal, todas as contas deles aprovadas sem problema nenhum. Agora, há uma informação, eu vi alguma declaração feita, não sei se foi pela prefeita municipal, de que você tinha um alto poder dentro da prefeitura, que diárias iam para sua conta. Isso era real? Eu viajava bastante. Eu vou falar que não viajava, eu viajava. Era a quantidade de diárias, eu gastava em média de 20 mil reais por ano. Em 4 anos deu 80 e poucos mil, daí eles colocaram mais 10 de uma rescisão minha, deu 90 e poucos mil depositado na minha conta. De reembolsos de viagem, de cursos que eu fazia, capacitação. Eu tenho todas as declarações dos cursos. Eu era uma pessoa que viajava, fui convidado por um grupo seleto em Brasília para fazer um curso da mudança da contabilidade, participar junto com a Secretaria do Tesouro Nacional sobre a mudança da contabilidade. Então a gente sempre estava viajando, a gente sempre estava à disposição do município, porque o nosso conhecimento era voltado para o município também, ajudando o município. Tanto que a gente viajava 20 mil por ano, não vejo assim algo estrondoroso. Até foi curiosidade, eu vi esse ano um diário, por exemplo, da Câmara de Califórnia, foi 6 mil reais de diária. Nunca tinha sido usado diária. E no executivo foi somente da prefeita 60 mil. Então há uma disparidade. Se ela gastou 60 mil no ano e eu gastar com 20, então eu acho que está dentro da média. Para a hora do crime, do suposto atentado que ocorreu. Inicialmente houve algumas contestações, até porque foram 15 tiros. Né? Quem estava direcionado, quem queria matar, quem queria atirar, se isso realmente ocorreu, né? Poderia estar mais preparado, errar 15 tiros, ele e uma mulher num local sozinhos. O que você pensa a respeito disso? Eu sou praticante de tiro esportivo. Então eu conheço a arma, pratico bastante tiro ali em Maringá, atiro bem. Então a gente que tem conhecimento um pouco de arma de fogo, a gente tem, então é meio estranho a distância que foi, o local que foi. Então foi muito feito por um profissional. Amador, infelizmente um amador, uma criança teria acertado algum tiro. Agora, você acompanhou a reconstituição? Eu estava preso. Eu fui libertado dia 6 de julho. A reconstituição foi dia 3 de julho, numa quarta-feira. Eu acompanhei pela imprensa e peguei alguns fatos com o meu advogado, assim, não aprofundadamente. Eu não peguei o relatório da reconstituição para analisar. Só o comentário dele com relação onde foi os tiros, como foi, o lado que a cápsula caiu, a divergência de depoimento. Eu vi um auto, eu vi nos autos da polícia, por exemplo, que há uma declaração do marido da prefeita e há uma declaração, uma outra declaração que mudam, né, de um policial que teria chegado no local depois, que estão contraditórias. O marido da prefeita diz que encontrou as cápsulas no local e o policial em outra. Você teve acesso a isso? Realmente o policial na época, se não me engano, é o Mileski, que chegou no local e ele apontou que as cápsulas estariam, eu acho que fora, uma parte fora do salão e a grande maioria dentro do salão. E o marido da prefeita, da vítima, ele contradiz, ele falou, não, foi aqui, foi colocado no auto onde que eles falaram que realmente tinha sido, que foi diferente do que o soldado na época declarou em juízo. Outra coisa também que foi declarada em juízo, que eu achei meio estranho, que existia 2 pessoas na moto, um atirador de capacete, que ela deduz que é o Marcelo, e mais um sem capacete. Que também, se tinha mais uma pessoa sem capacete, que não, mesmo se não conhecesse pela distância que tiver, tinha que ter feito um retrato falado, aprofundado mais nessa pessoa. Diz que tinha mais um veículo no alto, um Saveiro, que também deu apoio, e não foi investigado. Então, não sei, vão chegar, vão colocar ali, vão ser o Beto Voidela, vão adicionar para ver se é o Beto.
E foi nessa linha que eles foram. Pegaram ali, coitado do rapaz, do funcionário, já passou preso, tinha pagado pelos seus crimes, o Marcelo. Fazia 2 anos que estava trabalhando comigo. Trabalhou um ano. O Marcelo? O Marcelo, ele veio. Eu comecei a fazer na minha casa, eu estava montando uma equipe de pedreiro e tal, estava tentando montar uma construtora, na realidade. E daí ele veio pedir emprego para mim. E a gente, porventura, a gente tem um tio em comum. Aí eu sabia do passado dele, ele relatou para mim, falou, eu estive preso, estou tentando voltar a uma vida normal, uma vida melhor, digna. Tem aqui uma carta de recomendação da Ana Lúcia, que eu trabalhei na PAI 1 ano e meio, tenho boa referência. Como trabalhou na PAI, com boa referência, tentando resolver, eu falei, eu vou dar uma oportunidade. Mas eu falei, vou dar uma oportunidade para você vai trabalhar 2 meses sem registro, se eu ver que você tem, eu vou te registrar, e você vai trabalhar para mim dentro da pura normalidade, dentro da legalidade. Ele concordou, dei a oportunidade para ele estava muito bem, começou a fazer curso de eletricista, estava sendo um rapaz excelente. De repente, o mundo dele também deve ter caído. Depois que ele saiu, eu não tive nem a oportunidade de fazer a rescisão dele, que o período que ele ficou recluso, foi suspendido os pagamentos, eu não pude nem fazer a rescisão dele. Essa semana eu estou tentando ver se eu consigo mandar um recado para a familiar deles, para tentar fazer ele ir para o escritório e fazer a rescisão de trabalho, do contrato de trabalho dele. Você jura que é inocente? Você acha que ele também é inocente? Olha, pelos fatos, as testemunhas, ele no dia, porventura, ele também estava em outro local, que tem testemunha que estava em outro lugar, filmagem que estava em outro local, não no local do tiro. Então, como que poderia... Foi pedido na minha defesa a localização que eles falam com relação ao celular, que não tem localização precisa com relação aonde é a torre de celular. Mas eu pedi para o delegado, na época, o doutor Gustavo, doutor, por que você não pede a localização dele? O horário da localização e o horário do tiro. Se o celular dele não tiver na mesma localização de torre, que eu vi no caso do Misael, que ele estava com relação a uma área de torre, com relação a que ele tinha tirado, e ele falou, não preciso fazer isso. Eu já defini a minha linha de investigação. Infelizmente, ele definiu isso, e você vê na polícia que quando a polícia quer acusar alguém, ela arruma indícios, arruma fatos, infelizmente não arrumaram provas. Eu queria prova, ficar indícios, que não sei o que você ligou. Meu telefone, eu nunca mudei meu telefone. Meu telefone até hoje, quem quiser ligar para mim, sempre foi o mesmo número, o mesmo local. Tá lá, não mudei nenhum vírgula com relação a isso. Ele até chegou, escutei alguns comentários, diálogo dele, que ele falou, Beto, tá tudo... Você falava tudo no celular, são uma pessoa, se você falava muito codificado em celular, doutor, sempre conversei rápido, eu falava muito em celular, realmente eu falava muito, sempre falava rápido. Não é agora você querer acusar que eu sou melindroso, falava por malandragem, não, nunca falei, eu falava realmente o que eu tinha que falar. Até pequei um pouco por falar tudo que eu gostava de falar. A verdade, então, isso, se qualquer um que tivesse grampeado o telefone de Califórnia, 7 mil habitantes, qualquer um que tivesse direcionado e gravado os telefones, ia comentado o atentado, ia ser acusado. E nessas ligações, nessa escuta telefônica, eles ouviram você comentando com o Marcelo? Não diretamente com o Marcelo, não. Na realidade, eles vincularam o Marcelo comigo por causa de uma ligação que foi feita de dentro da delegacia, ele ligando para mim, pedindo para avisar a família dele que tinha sido preso. Agora, você sabe que nós estamos agora num período, que é um período de Natal, um período de Ano Novo, você tem família, você tem filhos? Não, não tenho filho, tenho minha esposa, sou casado, fiz 2 anos de casado agora, e a gente sofreu, minha esposa, nossa, eu agradeço ela muito, que ela sofreu muito comigo, e eu conversava muito com ela, a gente falava, vai passar, essa é uma turbulência, esse ano aqui a gente vai passar e vai voltar tudo à normalidade, pelo menos espero que volte o mais rápido possível, né? Agora, nesse momento, o que é a mensagem que você tem para essas pessoas que estão na dúvida? Né? A sua mensagem é de que você sempre foi um cidadão honesto, é um cidadão que quer provar a tua inocência. É um período difícil? Bem difícil, mas as pessoas em Califórnia, pelo menos Califórnia, eu vou falar para o pessoal que eu convivo mais, Califórnia, Apucarana, as pessoas que é do meu convívio, muitas pessoas que não eram do meu convívio, quando eu saí da prisão no sábado, mais de 400 pessoas na minha casa esperando para me dar um abraço, chorei, fiquei emocionado, pessoas que eu vou em Califórnia, me abraçam, venho, Beto, a gente acredita em você, o que essa mulher está fazendo é perseguição, você não existe, não veio de trabalhar para o município, fica seguindo você. Até eu fiquei espantado de tantos amigos e tantas pessoas
comovida com a minha situação, de ficar 6 meses preso, sem prova, e preso só por força política, infelizmente. Se fosse para você mandar um recado para a Ana Mazeto, você teria um recado para mandar? Não tenho mágoa, que eu acho que ela, algum ponto, ela não sei se ela tem raiva de mim, alguma coisa, mas eu não tenho mágoa dela e espero que ela faça uma boa administração pro bem de Califórnia, não seja... Você está avaliando hoje como é que está a administração dela? Eu acompanho com relatórios, a gente sempre trabalhou na área, a gente sabe como faz, como que é o funcionamento, a gente vê algumas falhas por falta de profissionais e umas falhas por, vamos dizer, mudança de interesse. A ideia dela é uma coisa e o povo quer outra coisa. Mas é uma opção, o povo escolheu, o povo soube escolher e aí vai a avaliação, que 2, 3 anos tem outra eleição, se ela for candidata, o povo vai avaliar se ela foi bem ou não. Isso aí fica na... Pelo teu entendimento, pelo que você acompanhou da investigação até hoje, você acha que esse atentado um dia ainda pode ter um desfecho que foi algo forjado? Olha, eu pedi na minha defesa, pedi junto com meus advogados, que fosse investigado as outras pessoas para ver se não tinham vínculo com o atentado. Infelizmente, na época, a promotora não quis, hoje já está em Guaíra, o delegado também não quis, agora por que o interesse de não investigar essas outras pessoas que eu não entendi? Espero que a juíza, quando eu for ouvido em juízo, ela entenda que, pelo menos para tentar esclarecer, que a absoluta certeza que eu tenho é que eu sou inocente. Infelizmente, hoje eu tenho que provar que sou inocente. Consigo fazer isso. Porém, não consigo comprovar quem foi o atirador, ou se foi armado, ou se não foi, ou se foi fato realmente verídico. Queria agradecer pela gentileza da entrevista, nós insistimos muito, estamos te ligando desde que você saiu, você conseguiu a tua liberdade para que você concedesse essa entrevista. Sei que você não tinha cabeça para isso, mas aceitou esse nosso convite. Então eu deixo aqui, para finalizar, à disposição, se você tiver mais alguma declaração, algo que nós não perguntamos, algo que você queira declarar, eu deixo à sua disposição. Agradeço a você, Benimbal, a oportunidade aqui, a gente está esclarecendo, mais para assim, geral, porque o povo que conhece, o povo que convive comigo, as pessoas que viram o meu dia a dia, sabe da minha origem, sabe como que eu estudei, como eu trabalhei, o conhecimento que eu tenho, estão tentando tirar algo que não vão conseguir tirar de mim, que é o meu conhecimento. A gente está aí, estudei, fiz 2 faculdades, a gente trabalhou, fez pós-graduação, a gente vem dia a dia tentando vencer tijolinho por tijolinho para ter uma melhor condição de vida. E a gente está aí, agradecer os amigos que abraçaram a gente, que veio dar sua comoção com relação a essa passagem, que esse período difícil que eu passei esse ano, a família, a minha esposa, que eu amo muito, e meu pai, minha mãe, minha irmã, todos as pessoas que estão no meu convívio, do meu dia a dia. Obrigado, boa sorte. Obrigado, Feliz Natal a todos os ouvintes, eu acompanhar da Nova Era e o blog do Benimbal. Aí as informações então, a entrevista exclusiva com Luiz Roberto Voidella. Ele falou sobre, como nós já tínhamos aqui trazido em manchete, tocou em vários temas, até temas bastante delicados, que ele pensa sobre tudo isso, e o seu direito de resposta. Como eu disse, os demais já se manifestaram. Nós entrevistamos aqui algumas vezes a prefeita Ana Mazeto, entrevistamos a polícia, o delegado, e foi um direito de resposta para o Luiz Roberto Voidella. Mas a gente sempre agiu com imparcialidade, sempre vamos agir com imparcialidade. Então, algumas pessoas que foram citadas, caso queiram também dar as suas versões sobre o fato, a gente também está à disposição. Seja a polícia, seja a prefeita Ana Mazeto, alguém que tenha sido citado, que não concorda, quer também debater o assunto, a gente está à disposição. Só lembro que nós também sempre vamos dar aqui espaço para o Luiz Roberto Voidella. Se alguém vir aqui contestar, dizer isso ou aquilo, depois a gente vai voltar com o Luiz Roberto Voidella para que a gente possa estabelecer um debate. E que não fique uma investigação só a polícia que sabe e a população imaginando o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois da manhã, mas para que a sociedade possa também fazer o seu pré-julgamento sobre o que está ocorrendo e ter uma ideia do que poderia ter ocorrido. Beto Voidella é o mandante do crime, o atentado ocorreu, não aconteceu,
Então a gente está aqui à disposição daqueles que foram citados. Mas como prometemos, a entrevista exclusiva aqui da nossa reportagem. 10h01. Logo mais, às 11h30, a nossa equipe de jornalismo entra no ar com o informativo Nova Era, o noticioso mais completo do seu rádio.